4 aprendizados que eu tive com os maiores investidores de todos os tempos e que pode fazer com que você ganhe muito dinheiro com seus investimentos. Meu nome é Guilherme Lopes Investidor e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 aprendizados que eu tive com os maiores investidores, lendo seus livros, colocando em prática e entendendo como que eles pensam e como que eles agem com relação a seus investimentos. Mas de antemão eu já quero te falar uma coisa. Provavelmente você nunca viu esses aprendizados que eu vou te passar aqui hoje, agora, nesse vídeo. Provavelmente você nunca viu em nenhum outro canal, em nenhum outro vídeo. Então são aprendizados que fogem daquele aprendizado padrão que você vê normalmente em vários vídeos por aí. São aprendizados um pouco mais profundos que esses investidores deixaram lá nos seus livros e que têm o potencial de transformar a vida do investidor. Então vamos lá para o nosso primeiro aprendizado aqui no vídeo de hoje. Nosso primeiro aprendizado foi com Ray Dalio, no livro Princípios. E o primeiro aprendizado foi ter uma opinião diferente da média. E por que que eu falo isso? Por que que o Ray Dalio falou isso no livro dele? Porque para a gente ganhar dinheiro na bolsa, com nossos investimentos, a gente precisa ter um pensamento independente, um pensamento diferente daquele do consenso, diferente daquele que o mercado pensa. E por que que isso acontece? Porque quando a gente tem uma visão igual àquela do mercado, significa que isso já está incorporado no preço daquela ação. Ou seja, então você não tem potencial de ganhar mais dinheiro, também não tem potencial de perder mais dinheiro. Aquilo já está no preço daquela ação. E é óbvio que você pensar diferente do mercado, pensar de uma forma independente, não é simples, não é fácil. E é provável que você vai errar várias vezes durante esse processo. E é isso que o Ray Dalio fala lá no livro Princípios. Mas aí tem uma questão também. Não basta só você pensar de forma diferente. Você precisa pensar de forma diferente e você precisa estar certo nesse seu pensamento para você ganhar dinheiro. Porque você pode simplesmente pensar diferente do mercado e você está errado e você perder dinheiro. Então você precisa pensar diferente e você precisa estar certo no seu pensamento. Então isso não é simples e não é fácil. Mas o bom investidor, aquele investidor que ganha acima da média, ele tem um pensamento diferente da média. E uma outra dica que eu posso adicionar ainda para você aqui, complementando aquilo que o Ray Dalio falou no livro dele, é que não basta só você acertar também a direção, mas você precisa acertar também o tempo que o mercado tem aquela expectativa. Porque o que acontece? Normalmente a expectativa do mercado, ele muda muito no curto prazo. Então, às vezes, só para você ter uma noção, dar um exemplo aqui para ficar mais fácil você entender o que eu estou falando, às vezes você tem uma direção, um pensamento de longo prazo para uma determinada empresa, só que ela no curto prazo, ela não está te dando resultados consistentes. Mas você tem a expectativa, você sabe, você imagina que lá daqui 1 ou 2 anos, essa empresa ela vai te dar melhores resultados. Só que o mercado está penalizando pelos péssimos resultados no curto prazo, em 1 ou 2 ou 3 trimestres. Então, quando você tem um pensamento mais voltado para o longo prazo e o mercado tem um pensamento mais voltado para o curto prazo, você pode sim ganhar nessa diferença entre o tempo que o mercado espera e o tempo que você espera para ter o retorno desse investimento. E eu vou te dar um outro exemplo prático aqui para você entender essa questão de pensar de forma diferente do mercado. Hoje em dia, o que está acontecendo no nosso mercado de ações aqui no Brasil? Hoje em dia é consenso no mercado, por exemplo, que as fintechs, que são aqueles bancos digitais, aqueles bancos mais novos que não têm agência, que eles vão tomar o mercado daqueles bancos tradicionais. E o que acontece? O mercado está precificando isso. Então eles jogam os múltiplos de preço das fintechs, dos bancos digitais lá para cima e joga os múltiplos dos bancos tradicionais lá para baixo. O que o mercado imagina com isso? Imagina que os bancos tradicionais, eles vão perder clientes, vão perder margem para os fintechs e essas fintechs, é óbvio, elas vão tomar esse mercado dos bancos tradicionais. E o que acontece? Para você tomar uma decisão de investimento com relação a isso, a fintechs ou bancos tradicionais, você precisa pensar de uma forma diferente do mercado para que você ganhe dinheiro com isso. Se você imagina que investindo nos bancos tradicionais, o mercado está errado em jogar o preço dos bancos lá para baixo, que os bancos eles vão conseguir sim manter uma boa margem, manter uma boa lucratividade, vão continuar crescendo, você pode investir nos bancos tradicionais e pensar em ganhar dinheiro no longo prazo, porque imagina que o mercado está errado.
Em contrapartida, se você pensa que as fintechs elas podem crescer ainda mais do que o mercado está precificando, eles já precificam um alto crescimento dessas fintechs, mas você acha, não, é ainda melhor do que aquilo que o mercado está esperando. Então, posso investir nas fintechs mesmo com os múltiplos altos. Eu acho que ela vai crescer ainda mais do que aquilo que o mercado espera. Então, você pode investir na fintech, nesses bancos digitais, imaginando que eles vão ter um crescimento ainda maior do que aquilo que o mercado espera. Então, é esse tipo de pensamento que você tem que decidir na hora que você vai investir. Mas existem vários momentos na vida de um investidor, quando ele quer tomar uma decisão de investimento, que ele não vai saber se ele está diante de uma grande oportunidade ou se ele está diante de um grande erro. Então, essas dúvidas, é óbvio que vão surgir sempre na cabeça do investidor. Aquele investidor que diz ter sempre certeza de tudo que ele faz, provavelmente ele vai cometer grandes erros. Então, esteja preparado para acertar, mas também esteja preparado para errar. Nenhum investidor acerta o tempo todo e o importante é que você acerte mais do que você erre, acerte mais do que a média. E tenha, obviamente, uma boa diversificação, um bom controle de risco dentro da sua carteira. Então, esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve com um dos maiores investidores de todos os tempos, o Ray Dalio, no livro Princípios. Agora a gente vai para o segundo aprendizado. Esse segundo aprendizado foi do John Bogle, no livro O Investidor de Bom Senso. Esse segundo aprendizado é: os preços das ações mudam quando a expectativa dos investidores muda. Agora eu vou explicar para vocês aqui o que essa frase quer dizer, o que esse aprendizado ele quer dizer. As ações sobem, o preço das ações vai subir quando os resultados eles são melhores do que o esperado. E o preço das ações vão cair se os resultados forem piores do que aquilo que o mercado estava esperando. Então, os preços não subiram só porque os resultados foram bons. Os preços subiram porque os resultados foram melhores do que o mercado esperava. Os preços não caíram porque os resultados foram ruins. Os preços caíram porque os resultados foram piores do que aquilo que o mercado esperava. Isso parece um pouco com o aprendizado que a gente teve agora com o Ray Dalio, mas também aqui reflete como que está o otimismo e o pessimismo dos investidores, quando a expectativa sobe ou a expectativa cai de acordo com as emoções daqueles investidores. Então lembre-se de uma forma prática aqui, porque às vezes você está imaginando o seguinte, você investe em uma empresa, e você está com expectativa que venha um resultado bom. E aí quando chega o resultado da empresa, ele vem de fato bom, só que quando você olha o preço das ações, elas começam a cair. E por que isso acontece? Porque os investidores estavam com expectativa que esse resultado viria ainda melhor e não veio tão bom quanto eles esperavam. Então, mesmo que o resultado seja bom, se o mercado e os investidores esperam um resultado ainda melhor, o preço das ações vai cair. E o contrário também acontece. Às vezes você está esperando um resultado ruim, mas se o resultado vem ruim, só que não tão ruim quanto os investidores esperavam, o preço das ações vai subir. Então, o primeiro passo nesse aprendizado para você poder colocar em prática é identificar qual a expectativa dos investidores para aquela ação. Se a expectativa dos investidores for boa, mas não tão boa quanto aquela que você espera, pode ser um bom investimento para você fazer. Se você espera que o resultado seja ainda melhor, vale a pena você investir naquela ação, porque a sua expectativa é maior do que aquela que os investidores têm. E o contrário também é verdade. Eu, inclusive, já ganhei dinheiro investindo em ações dessa forma. Se você tem uma expectativa ruim, o mercado tem uma expectativa ainda pior, se você comprar essa ação que você tem expectativa ruim, mas o mercado está tão pessimista que joga o preço lá embaixo, mesmo assim você pode ganhar dinheiro com essa ação que você tem uma expectativa ruim, mas o mercado tem uma expectativa ainda pior. Então, dessa forma, colocando em prática esse aprendizado de John Bogle, você pode ganhar mais dinheiro com seus investimentos. E agora a gente vai para o terceiro aprendizado desse vídeo aqui. E o terceiro aprendizado é do Peter Lynch, e eu aprendi no seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir. E o terceiro aprendizado de Peter Lynch é: identifique qual tipo de empresa que você investe e alinhe suas expectativas. E o que o Peter Lynch quer dizer com esse aprendizado? Significa que você tem que identificar aquela empresa que você investe e alinhar a expectativa que você tem que dar para ela. E o Peter Lynch fala, não adianta você investir naquela empresa já madura, que ele chama de empresa de crescimento lento,
e esperar uma forte valorização daquela ação. Ao mesmo tempo, não adianta investir naquela empresa de rápido crescimento e esperar altos dividendos ou esperar uma grande segurança naquela ação, um baixo risco naquela ação. Então, empresa de crescimento lento, você normalmente tem uma fase de maturidade já, ela já tem fase de maturidade, por isso ela paga altos dividendos normalmente, ela cresce pouco e ela também se valoriza pouco, a ação ela tem pouca valorização e, consequentemente, essa empresa ela tem menos risco. Já numa empresa de alto crescimento, de rápido crescimento, essa empresa normalmente ela está em fase de grande expansão, então ela paga pouco ou nenhum dividendo, porque ela usa todo o seu lucro para reinvestir no seu crescimento, e normalmente ela cresce muito e pode se valorizar muito. É óbvio que essa expectativa ela pode não se concretizar. E por isso, essa empresa de rápido crescimento, ela tem muito mais riscos do que aquela de baixo crescimento. Então, o que Peter Lynch quis dizer com esse aprendizado é que você deve alinhar suas expectativas com a realidade. Não invista em uma ação com uma característica esperando uma característica totalmente diferente. Então, alinhe a expectativa com a realidade. Esse foi o terceiro aprendizado que a gente teve com o Peter Lynch. E agora a gente vai para o quarto aprendizado. Esse quarto aprendizado foi com Howard Marks, no livro O Mais Importante para o Investidor. E esse quarto aprendizado foi: desenvolva o pensamento de segundo nível. Como é que é esse pensamento de segundo nível do Howard Marks? Para explicar esse pensamento de segundo nível, eu vou dar alguns exemplos para você aqui, falando como que o investidor normalmente pensa, que é aquele pensamento de primeiro nível que ele fala, e como que você deveria pensar para ser um investidor melhor, que seria o pensamento de segundo nível. Alguns exemplos aqui. O pensamento de primeiro nível, que normalmente o investidor tem, é aquele que ele pensa assim: essa é uma boa empresa, eu vou comprar as ações dela. E no pensamento de segundo nível, ele fala: essa é uma boa empresa, porém, todos já acham que ela é uma boa empresa. E todos estão achando que ela vai continuar crescendo muito. Por isso, o preço dessas ações já estão superestimadas, supervalorizadas. Então, a gente não vai comprar. Ao contrário, a gente pode até vender essas ações que a gente já tem. Então, esse seria o pensamento de segundo nível. Vou dar um outro exemplo aqui para facilitar. O pensamento de primeiro nível numa avaliação do cenário macroeconômico. Então, as pessoas pensam assim no pensamento de primeiro nível. O cenário, ele vai ter um baixo crescimento e o aumento da inflação e o aumento dos juros. Então, a gente vai vender nossas ações. Inclusive, é o que está acontecendo nesse momento com vários investidores. Com o aumento dos juros, os investidores estão com medo, estão vendendo as ações e estão indo para a renda fixa. Só que o pensamento de segundo nível, ele diz o seguinte: o cenário está ruim, a inflação também está ruim, mas todos os outros investidores estão vendendo. Porque todos os investidores estão com pânico, estão com medo, estão pessimistas. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar. Então, o investidor que tem um pensamento de segundo nível, ele está comprando agora quando os investidores estão com medo. E é esse pensamento de segundo nível que faz com que os investidores ganhem mais dinheiro do que a média. Existe um outro pensamento de primeiro nível aqui que eu vou dar um exemplo para vocês. O pensamento de primeiro nível seria: eu acho que os lucros daquela empresa, eles vão cair. Então, eu vou vender as ações dessa empresa. Esse é o pensamento de primeiro nível. O de segundo nível seria: eu acho que os lucros dessa empresa eles vão cair, mas acho que eles vão cair menos do que as pessoas esperam, do que os investidores esperam. Então essa surpresa, essa minha expectativa que vai cair menos do que as pessoas esperam, vai fazer com que as ações subam. E por isso eu vou comprar essas ações. Então você vê que esse aprendizado ele está também diretamente relacionado ao aprendizado que o John Bogle deu e o aprendizado que o Ray Dalio deu também, é de pensar de uma forma diferente. Então, normalmente, o pensamento de primeiro nível, ele é um pensamento mais simplista, onde você não se aprofunda tanto, onde você faz uma análise muito mais superficial daquilo que você deveria fazer. E o pensamento de segundo nível é aquele que normalmente as pessoas não costumam fazer. E por isso, essas pessoas que não têm esse pensamento de segundo nível, elas não conseguem ter uma boa rentabilidade de longo prazo com seus investimentos. E antes da gente finalizar esse vídeo aqui, eu queria muito te pedir um favor. Eu queria te pedir para compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão querendo melhorar seus investimentos. E
Se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, se você conseguiu tirar algum aprendizado aqui para você colocar em prática, eu queria te pedir mais uma coisinha. Só para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Porque fazendo isso, você vai me ajudar demais no meu crescimento aqui do meu canal, para que essa mensagem que eu estou passando, que esse conteúdo que eu estou passando, consiga chegar para mais pessoas. Então, dê um like, dê um joinha e se inscreva no meu canal, porque isso vai me ajudar demais. Espero que você tenha gostado de todos os aprendizados e consiga colocar em prática pelo menos um desses aprendizados, porque você já vai estar acima da média dos outros investidores. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo.